Era uma vez um lindo príncipe. Este príncipe se chamava Pedro. Pedro gostava muito de morar aqui, no nosso país, no Brasil. Ele amava as árvores, os rios, os passarinhos. Ele era apaixonado pelas riquezas do Brasil. Pedro tinha um pai. O pai dele morava lá em Portugal e queria muito que o Pedro fosse morar lá com ele, ficar juntinho dele. Mas Pedro não queria, porque o Pedro era apaixonado pelo Brasil e pelas riquezas que aqui tinha. Então, Pedro subiu no seu cavalo, pocotó, 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 e foi atrás de conseguir amigos que ajudassem o Pedro a ficar aqui no Brasil. Ele conseguiu vários amigos e eles estavam dispostos a ajudar o Pedro a ele conseguir isso. Pedro também tinha uma esposa, uma linda princesa que se chamava Leopoldina. Um dia, essa princesa ela era muito sábia. Um dia, nessas viagens do Pedro, que ele estava reunindo os amigos, ela escreveu uma carta. Ela resolveu chamar o conselho para escrever uma carta. Nesta carta, galerinha, tinha uma declaração. Uma declaração para o Brasil ser independente e não ficar mais dependendo do pai do Pedro lá de Portugal. Eles queriam que o Brasil conseguisse ser independente. Então, Leopoldina chamou um mensageiro e pediu: mensageiro, leve esta carta, esta declaração para o meu marido. Fale para ele ler esta carta. Mas o rei de Portugal, pai do Pedro, que se chamava Dom João VI, ele estava muito bravo, porque ele queria que o Pedro voltasse para lá, voltasse a morar com ele. E daí ele pensou: já sei, vou escrever uma carta e nela vou falar que Pedro não tem mais poderes aqui no Brasil. E assim ele vai voltar a morar aqui em Portugal. E foi isso que o pai do Pedro fez, gente. E quando Pedro leu esta carta, pensou: chega, não aguento mais o meu pai mandando na minha vida. Então, galerinha, ele foi com seus amigos lá perto do rio, um rio que se chamava Rio Ipiranga. Ele foi lá bem pertinho no morro, bem alto, pegou sua espada e deu um grito: independência ou morte! Galerinha, e a partir deste dia, o Brasil se tornou um país independente, dono de suas riquezas, da sua natureza. Por isso, no dia 7 de setembro de 1822, foi instituída a independência do Brasil. Fim, acabou.